E aí, nono ano, novo nono ano, né? Era oitavo ano até outro dia, agora já é nono ano. E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi essa mudança, esse crescimento de, de domingo para segunda? Dormiu oitavo ano e acordou no nono ano, que loucura, né? Mas então, gente, começando aqui um novo ciclo do ano letivo, começando um pouco conturbado, de fato, a gente vai falar sobre isso também. Mas ainda assim, começando um novo ciclo para vocês, a gente está aqui para garantir para vocês, na medida do possível, dessa loucura que virou a pandemia, o melhor aprendizado de todos, né? E desejo a vocês aí umas boas-vindas ao nono ano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai falar um pouco sobre a aula de geografia, né? Sobre o que a gente vai estudar em geografia no nono ano. Vou falar um pouco sobre essa loucura de ensino remoto, ensino híbrido, vai para a escola, não vai para a escola também, né? Dialogar com vocês sobre isso. E também por fim, a gente vai falar sobre o assunto, primeiro assunto da nossa primeira unidade, certo? A gente vai voltar para os cadernos de aprendizagem, vamos ler os cadernos de aprendizagem e a gente vai ver a primeira trilha já, falar um pouquinho sobre ela, belezinha? E passar uma atividade para vocês para não perder o costume. Bom, é exatamente isso, não era para ter passado o slide, não passei, mas é exatamente isso que a gente vai falar, né? Primeiro eu vou falar do ensino híbrido e ensino remoto, essa celeuma que está criada aí. O nono ano de geografia, o que, é que a gente estuda em geografia no nono ano. E estudar a primeira trilha, que o título é Hegemonia Europeia na Economia, na Política e na Cultura. Beleza? Bom, primeiramente, gente, falar um pouco sobre enfim, esse retorno híbrido das aulas que não é exatamente o consenso entre nós professores e entre a escola, né? Bom, como vocês sabem, né, você já deve saber, e foi comunicado pela diretoria na reunião de pais, o retorno das aulas ele foi convocado para o dia 9 de agosto e a escola ela está aberta, com alguns professores dando aula na escola essa semana, é, porque a diretoria atendeu o chamado da Secretaria de Educação, que é a secretaria que organiza a educação no estado da Bahia toda, né? No entanto, alguns professores, e isso inclui a mim, o professor Alain, a gente considera que ainda é muito cedo para a gente voltar para as aulas, que ainda não é totalmente seguro para que a comunidade escolar se exponha ao vírus dentro da nossa escola, que assim, por mais que seja uma escola com uma equipe dedicada e respeitando todos os protocolos e tomando todos os cuidados, é uma escola pequena e que ainda não está totalmente estruturada para receber alunos e estudantes em momento de pandemia que ainda está contaminando e matando várias pessoas, né? Infelizmente. Acho que muitos de nós aqui devemos ter convivido com isso. Então, por conta disso, os professores que não concordaram em retornar para o ensino híbrido, que são esses quatro aqui que estão no card, que é o card que eu já mandei para vocês também no Zap, eu, professor Alan, professora Cirlei, professora Mislene, professor Jefferson, é, a gente decidiu manter as aulas remotas, certo? Manter as atividades remotas do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Ou seja, a gente prepara material, coloca no Zap, manda para vocês. Só que dessa vez a gente vai fazer tudo isso nos horários que foram propostos lá no grupo de vocês. Ou seja, vocês têm horário de aulas. E é no horário da minha aula, no horário da aula do professor Jefferson, que eu acho que são os dois professores que vocês têm aqui nessa situação, né? Eu e o professor Jefferson. Vocês vocês vão ter esses materiais no WhatsApp, tá certo? No grupo da turma do WhatsApp, do mesmo jeito. Assim como vocês acabaram de receber esse vídeo do professor Alan. E os outros professores estão dando aula na escola, belezinha? A gente está fazendo isso seguindo uma orientação do nosso sindicato, né, que orienta que a gente só retorne para as aulas com todos os professores imunizados. E seguindo também o entendimento nosso de que o protocolo ele não é suficiente, que o protocolo ele não é totalmente seguro, que a escola, por mais que tenham tomado os cuidados, ainda é um ambiente perigoso, um ambiente que pode alastrar casos de Covid. E é por conta disso que a gente não retornou para a escola e mantém as atividades remotas. Mas vamos lá. O que é que nós vamos estudar em geografia no nono ano? No nono ano, a gente vai estudar, não vamos estudar o Brasil, gente. Ó, que loucura. Isso aqui sobrou do outro slide, perdão, gente. A gente vai estudar dois assuntos, mas que quando a gente for destrinchar, a gente vai ver que a gente vai falar um bando de coisa que vai. Esse conteúdo aqui ele vai acabar se espalhando para todo o ano, na verdade, né?
Então, a gente vai falar aqui sobre Europa e Ásia. Na verdade, no nono ano, a gente deveria falar sobre Europa, Ásia, Oceania e Antártida, o Polo Sul. Ou seja, a gente deveria falar de 4 continentes diferentes. Mas, na verdade, a gente vai falar apenas de 2. Por quê? São os dois que são mais importantes, até para o outro assunto que a gente vai estudar, a globalização, mas que são mais importantes para o conteúdo inteiro, né? E a gente tem pouco tempo, a gente tem um tempo menor de aulas, então a gente precisa escolher o que a gente precisa estudar realmente. E assim, na Antártida, a Antártida tem seus interesses geopolíticos e tal, mas não é exatamente a coisa que a gente precisa conhecer, né? Vocês vão conhecer um dia. Espero que a gente vá para a Antártida um dia, né? Mas assim, nem a Antártida nem a Oceania têm a importância e a centralidade no debate mundial que Europa e Ásia têm. Então, por isso que eu decidi focar os estudos em Europa e em Ásia, e aí, se der tempo, falar um pouquinho mais sobre a Oceania, falar um pouquinho mais sobre a Antártida também, tá certo? E aí, Europa e Ásia, como vocês sabem, né, são 2 dos 5 continentes habitados do planeta. Os outros são América e África, que falamos um pouco lá no 8º ano. Europa e Ásia são esses dois. Oceania, que é o continente onde fica a Austrália. Apesar de ter a Austrália, é um continente que não tem a importância econômica de uma Europa, por exemplo. E Antártida e o Ártico. Mas Antártida e Ártico são basicamente grandes blocos de gelo nas pontas do planeta. Enfim, não são só isso, né? Eles têm vários minérios, várias coisas, os países disputam aqueles territórios, enfim. Mas o que é importante de estudar aqui é que a gente vai falar bastante sobre a Europa e a Ásia. Em todos os seus aspectos. A gente vai falar sobre aspectos naturais, aspectos populacionais, econômicos, principalmente econômicos, gente. A gente está falando aqui de 2 continentes que concentram grandes potências econômicas, né? A União Europeia, essa moquequinha aqui de países, ela concentra uma grande parte da riqueza mundial, certo? A União Europeia em si, ela já começa a se tornar uma terceira força econômica junto com os Estados Unidos e China. Então tem uma importância geopolítica muito grande estudar a Europa, saber o que é a Europa. E quando a gente fala de Ásia, gente, a gente fala de grande parte dos eletrônicos que são produzidos no planeta, que saem daqui desse continente asiático, né? Então, quando a gente fala de China, por exemplo, a gente está falando aqui, ó, nosso querido Mi, nosso querido Xiaomi, que todo mundo adorou, todo mundo gosta de ter um Xiaomi novo, né? Todo mundo adora para jogar o Free Fire, para jogar um outro jogo mais elaborado, não sei o que. É um celular que é mais rápido, é mais barato e é chinês. O 5G, né, que está todo mundo falando agora, é uma tecnologia chinesa que surge na China que depois vai para os Estados Unidos. Então, assim, a Rússia, né, o maior país do planeta, que é o país que tem grandes reservas de petróleo, de gás e que tem uma importância geopolítica e bélica também muito grande. O Oriente Médio, com todas as questões relacionadas à exploração do petróleo, o islamismo e as guerras que o Ocidente operou dentro do Oriente Médio, né? Então, esses 2 continentes, geopoliticamente falando, né, eles são muito importantes de serem compreendidos, porque a ordem mundial, boa parte da ordem mundial hoje gira em torno desses 2 países. Aqui a gente fala de economia, aqui a gente fala de política, aqui a gente fala de sociedade, aqui a gente fala de influência cultural, aqui a gente fala de guerras. Grande parte dos conflitos envolvem ou são realizados nesses territórios também. Então, assim, é muito importante a gente conhecer esses 2 continentes para a gente conhecer o nosso planeta, como ele se encontra, certo? E aí, por falar em planeta, né? A gente parte para o segundo assunto. O segundo assunto é globalização. E aí, globalização, gente, a gente já falou bastante lá no 8º ano. Toda hora vinha um assuntinho assim, falando alguma coisa de integração entre países, transportes, economia, tá e tal. E no nono ano é o ano que a gente meio que fecha tudo isso, né? Porque qual que é a ideia? Né? Vamos pensar aí o currículo todo, né? A gente estuda Brasil no 7º ano, no 8º a gente estuda América e África, no nono a gente estuda Europa, Ásia e Oceania. Então você estuda cada continente separado. A gente entende cada aspecto, entende qual é a economia de cada um, entende o que cada um faz, qual é o papel de cada um no planeta. Quando a gente fala de globalização, a gente fala exatamente dos processos de articulação e interação entre as diversas pessoas e regiões do planeta. Ou seja, a gente estuda cada um para entender cada um, e nesse ano a gente vai tentar entender todos eles articulados, entender como é que todos eles estabelecem relações entre si, quais as relações que eles têm entre si, e quais são os impactos dessas relações que os países e regiões estabelecem
para os seus países e para os outros países também, certo? Por isso que a globalização é um assunto muito vasto. A gente está falando aqui de tudo, voltando aqui, por exemplo, para o nosso celularzinho, para o nosso Xiaomi, né? O meu notebook também, meu notebook é da Lenovo, que é uma marca americana, tem componentes americanos aqui também, da Ryzen. Você percebe assim, quando eu olho aqui para essa minha mesa mesmo, eu tenho várias coisas que não são feitas no Brasil, entendeu? E aí é pensar, como é que essas coisas chegaram aqui? Como é que a gente comprou essas coisas? Como é que a gente adquiriu essas coisas? Quais são os impactos? Como é que essas coisas foram produzidas? Todos esses componentes que formam o celular são chineses, por exemplo? Ou será que ele comprou de outros cantos? Será que foi produzido também em outros cantos, né? E quais são os impactos disso para as pessoas que vivem nos países que produzem, para as pessoas que vivem no país que compram esses produtos, para as pessoas que extraem o minério lá na África ou aqui em Minas Gerais, né? Por exemplo, o impacto dos celulares que nós compramos, dos aparelhos eletrônicos que nós compramos, é, é o que aconteceu em Brumadinho, por exemplo. Né? Brumadinho é uma região mineradora que extrai os minérios que vão compor o celular. E aqui eu estou mostrando só um para vocês, mas existem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de celulares sendo vendidos a todo momento, sendo produzidos a todo momento, que exigem uma quantidade enorme de minérios que são o tempo inteiro retirados de lá, de Brumadinho e outras áreas mineradoras que geram mais rejeitos que vão ser depositados em barragens que pela, como é que eu posso dizer assim, pela incompetência das grandes empresas, né, e pelo desejo de economizar das grandes empresas, são barragens mal feitas que acabam rompendo e destruindo cidades em Minas Gerais. Então vocês percebem aqui, ó, globalização. Uma coisa que acontece em Minas Gerais está articulado com a parada que acontece na China, que está articulado comigo enquanto consumidor, que está articulado com o desastre ambiental também, certo? Então você percebe quão complexo, e aqui complexo que eu digo não de difícil, né, mas complexo de ter muitos elementos, é o conteúdo chamado de globalização. Mas tenham calma, né? Isso aqui foi um exemplo só. A gente tem vários outros para explorar e vários outros temas também para explorar dentro de globalização. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o conteúdo. Belezinha? Opa, acabou os slides, foi? Ei, gente. Acabou não, aqui, ó. Vamos lá, gente. Hegemonia europeia no mundo. Hegemonia europeia no mundo é o primeiro conteúdo do nosso caderno de apoio à aprendizagem do 9º ano, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Era para ter já posicionado, né? Ei, lerdeza. Aqui. Então, hegemonia europeia na economia, na política e na cultura, certo? Mas vamos entender o que é hegemonia. Aqui, segundo o dicionário Oxford, que eu pesquisei lá no Google rapidamente, hegemonia significa supremacia, influência preponderante exercida por cidade, povo, país, etc., sobre outros. Então perceba o seguinte, quando a gente fala de hegemonia europeia no mundo, a gente fala sobre essa supremacia enquanto poder político, autoridade ou a influência que a Europa exerce sobre o planeta, certo? E de onde é que surge essa influência europeia sobre o planeta? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é isso. A gente vive em um mundo que é inspirado nos modelos sociais, econômicos e políticos da Europa. Por quê? Qual o motivo disso? O principal motivo disso, gente, são os processos de colonização. A Europa, enquanto civilização, enquanto continente, enquanto estados, eles operaram várias iniciativas de colonização de territórios além da Europa, além do seu continente. O Brasil é um exemplo deles, mas não é o único. Como vocês sabem, né, o Brasil foi colonizado por Portugal, que é um país europeu. Foi colonizado desde o século XVI até o século XIX, iniciozinho do século XIX. Ou seja, foram 300 anos de Brasil, de história brasileira, em que o Brasil esteve comandado por Portugal e Portugal trouxe os seus modelos sociais e políticos para cá, para o Brasil. E isso influencia o nosso país até hoje, certo? E o Brasil, como eu falei, é apenas um exemplo da hegemonia europeia no mundo centrada na colonização. Como eu falei, a Europa ela colonizou
vários países do planeta. E aqui eu vou mostrar para vocês um mapinha, 13 mapinhas na verdade, do nosso querido Wikipédia, da nossa querida Wikipédia. Ah, professor, você fica dizendo que eu não posso copiar nada do Wikipédia e você tá aí copiando as coisas do Wikipédia. Se ligue, meu problema não é que você pesquise as coisas do Wikipédia, né? Meu problema é que você pega o texto da Wikipédia, copia todo, bota no texto de Word, imprime e me manda. Cópia não é pesquisa. A Wikipédia é uma ótima fonte de pesquisa, mas você tem que entrar nela, ler, entender o que você está pesquisando e escrever o que você entendeu sobre esse conteúdo. Porque se não for assim, gente, eu não vou saber o que você aprendeu no conteúdo, sacou? É isso aí. Então, na Wikipédia, no item de colonização, ele tem 3 mapas aqui. E esses 3 mapas, né, infelizmente eles estão em inglês, mas aí eu vou traduzindo para vocês, né? Tem uns aqui que vocês vão se ligar logo, né? França, você já sabe que é França, né? Portugal, não tem nem o que pensar. Espanha é Espanha. Netherlands é Holanda e por aí vai. E aqui é importante a gente sinalizar o seguinte, né? A Europa é essa moquequinha aqui de terra, ó. Esse aqui só. Tá vendo? Esse aqui que eu tô vendo no mouse. Tá vendo o mouse? Ó o mouse aí, ó. É só isso aqui. Europa é só isso aqui. É só isso aqui, tá? E isso aqui, não é nem isso aqui tudo. Isso aqui da frente, ó. Esses 7, 8 países aqui da frente dominaram territórios no planeta inteiro, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Reino Unido, que no ano de 1800 tinha territórios aqui no atual Canadá, Estados Unidos, tinha território aqui na América do Sul, tinha territórios aqui no Golfo do Benin, e o Golfo do Benin era muito estratégico nessa época, porque era o responsável pelo comércio de escravos, infelizmente. Tinha territórios aqui, domínio sobre territórios na Índia, tinha domínio sobre territórios aqui na Oceania, também bem pequenininho, e o próprio Reino Unido. França, né, de azul. França também tinha outros territórios no Golfo do Benin, a Guiana Francesa e aqui também Cuba e Haiti, certo? E por aí vai, né? Portugal, como a gente viu, Brasil, a Espanha de amarelo, olha o tamanho do território espanhol na América, né? Então você percebe que esses 4, 5 países aqui, eles tinham territórios em vários outros cantos do planeta que não a Europa. E isso é um exemplo dessa influência que a Europa tem no planeta. Isso em 1800. A gente passa para o próximo mapa. Esse próximo mapa aqui, gente, deixa eu ver, 1914, certo? Isso daqui já é próximo da Primeira Guerra Mundial. E por que eu estou falando isso? Porque o Brasil ficou independente em 1820. Aqui você percebe que o Brasil já não tem mais cor nenhuma de outro mapa. Mas a colonização enquanto empreendimento europeu, ela continua até hoje, certo? Até hoje a Europa tem territórios, pequenos territórios, né, ilhas e tal, mas ainda tem territórios colonizados, né? Por exemplo, um exemplo bom é esse daqui que está bem próximo da gente. Cadê a França? Olha a França aqui, ó. A França é todos os países que estão nesse azul aqui. Olha esse azul aqui. Em 1914, inclusive até hoje, a Guiana Francesa é um território ultramarino francês. Um território colonial francês. Por isso que tem gente que diz que o Brasil, a maior fronteira do Brasil é com a França. Por quê? Porque Suriname é um território francês. Certo? Porque Suriname é um território francês. E ainda está ligado à França até hoje. Certo? Quando a gente fala aqui de Reino Unido, ó, de rosa, olha só o quanto o território do Reino Unido aumentou. Canadá completo, vários territórios na África, Oriente Médio aqui, catando petróleo pra caramba, porque precisava para a segunda revolução industrial. Índia toda era da Inglaterra, a Oceania toda era da Inglaterra. Tinha influência sobre outros territórios também, né? Então você percebe aí o quanto. Aí a França também aqui, a França na África, a França com alguns territórios no Vietnã, Madagascar. Deixa eu ver, Espanha. A Espanha já tinha perdido muito território nessa época, né? 1914, Portugal também. Deixa eu ver, Holanda, né? Aqui de laranja. Então você percebe assim que. Ó, a Holanda aqui. Quanto de território que a Holanda tinha na Oceania. Então vocês percebem aqui que a Europa ela expande seus territórios. E ainda tem um outro mapa.
né? Esse daqui já é de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, alguns processos de descolonização começam e outros já foram realizados, né? Então o mapa ele meio que se altera novamente. E aqui você vê os territórios da França, o tamanho deles, os territórios do Reino Unido, né? Aqui de vermelho também muito grande. Você vê que França e Reino Unido, no finalzinho da colonização, eles eram os países mais proeminentes, né? Mais importantes. Isso não é por acaso, eram os países mais ricos da Europa nessa época. Mas aí vocês percebem que, como eu falei, colonização espalhou a Europa, a influência cultural, econômica e política europeia para o planeta inteiro, certo? E aí a gente volta para o nosso slide. Aqui, as formas da hegemonia europeia no mundo, eles podem se mostrar, né, se destacar de duas formas: geopolíticas ou econômicas. Geopolíticas por quê? Quando a gente fala de geopolítica, a gente fala sobre jogos de poder entre países, certo? E as antigas metrópoles, elas exercem algum poder de influência, grande ou pequeno, sobre as suas antigas colônias, certo? Portugal, por exemplo, exercia um papel de influência muito grande sobre o Brasil na época, logo posterior à independência. Isso acabou se perdendo porque o Brasil hoje é um país que é muito mais rico do que Portugal. É muito menos desenvolvido humanamente, mas é muito mais rico do que Portugal. Para a economia mundial, o Brasil é muito mais importante, certo? Então Portugal perdeu essa influência sobre o Brasil. Não é o caso, por exemplo, da relação da França com suas antigas colônias africanas, certo? Aqui a gente fala de Argélia, no norte da África. Aqui a gente fala do Haiti, né? Recentemente o presidente do Haiti foi morto. Aqui a gente fala sobre Senegal, certo? Camarões, que são países que têm relações com a França até hoje, inclusive relações que reproduzem aquelas relações coloniais antigas. A gente vai falar quando a gente for falar de economia, certos aspectos econômicos. Que é o quê? Como você sabe, né, a gente já falou bastante sobre isso, a indústria precisa de matéria-prima. E a matéria-prima ela era buscada nas colônias. Essa relação ela permanece hoje, e permanece inclusive por essas relações geopolíticas, pela manutenção dessas relações geopolíticas. Então, assim, a indústria é o foco do desenvolvimento econômico. Todo país que quer se desenvolver economicamente quer ter uma indústria, mas os países que já possuem indústrias, eles estabelecem uma relação de dominação com suas antigas colônias para que elas não criem indústrias e para que elas exportem as suas matérias-primas para as indústrias das antigas metrópoles. Então, essa relação aqui entre França e os países africanos é essa relação econômica de venda de matéria-prima barata dos países africanos para a França e a compra dos produtos industrializados por parte dos países africanos que compram os produtos franceses. E isso acaba o quê? Reproduzindo a desigualdade regional entre países. Por quê, gente? Como eu sempre digo, né? O que é mais caro? 1 quilo de cacau ou 1 quilo de chocolate, né? 1 quilo de cacau ele é mais caro, porque o quilo de cacau ele é produzido, ele é reproduzido pela indústria, ele acaba agregando valor. O cacau não, o cacau é muito mais barato. Então, quem vende matéria-prima, quem vende produto natural, geralmente vende num preço mais barato do que o que vende produto industrializado. Isso fica muito claro nesse último mapa aqui, certo? Percebam que as potências colonialistas, Estados Unidos também é uma potência colonialista no século XX, né? Elas acabam concentrando boa parte da riqueza. Os países em vermelho aqui são os países mais ricos. E elas acabam concentrando boa parte da riqueza, enquanto as áreas colonizadas, as antigas colônias, elas acabam perdendo muita riqueza. Elas acabam se tornando países muito pobres, como fica evidente aqui. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, certo? Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no Zap. Tem uma atividade para passar para vocês. Eu quero que vocês leiam o item 1 da trilha 1, certo? Hegemonia europeia na economia, política e cultura. E responda essas questõezinhas aqui, ó, do item 2, certo? Já ouvi falar. Sabe o que significa hegemonia? Já ouvi falar de Eurásia. Todas essas questõezinhas aqui, vocês respondem e me mandam lá no Zap. Belezinha?
Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.